Acho que vai, hein? Agora vai. Tive que pedir pra ficar. Mas foi eu que Mas foi eu invitei. que invitei. Que coisa. Eu te mandei o convite, tava indo. Ai, Ai, consigo te ver, tô tão feliz. Ai, bem-vinda. Que alegria. Será que eu fiquei no caminho? Sim, aos convidados, participantes, avisem pra gente se vocês conseguem nos ver e nos ouvir. É, o meu áudio tá saindo eco, mas acho que vai estabilizar aqui. Tá. Ah! Gente, até prima minha tem aqui, meu Deus do céu. Tá conseguindo ver, Ana? Tô. Eu Uau, vou chamar que legal. aqui o pessoal também, peraí. Vamos convidar. Eva, deu certo. Ao vivo, né? As coisas, que loucura. Vida entrou. Que legal. Eu tô feliz que eu consigo ver, tá fluindo muito bem. Ai, gente, tô comemorando a parte aqui, que na outra live eu tive alguns contratempos. Muito feliz agora. Maravilha. Esperar o pessoal ir entrando e eu acho que vamos introduzindo, né, o Pode assunto. ser, pode ser. Não é? Outra prima minha, gente, só família aqui, hein? Feliz. Gente, esse assunto de hoje é muito especial. Nem, ó, vamos ver. Quero até perguntar para as pessoas o que elas acham, né? Deixa eu me apresentar primeiro para quem não me conhece. Eu sou a Isabelle De Luna e o meu objetivo é justamente ajudar, né, as mulheres a unirem, né, satisfação profissional com bem-estar. Hoje eu estou estudando formação yoga, então eu estou bastante focada nisso. E a minha experiência de vida me trouxe a esse objetivo atual, que é o que me motivou a convidar a Ana a participar dessa iniciativa, que basicamente envolve inspirar as pessoas que ainda não se encontraram profissionalmente, estão nesse processo e com isso, eu estou fazendo convites muito especiais de amigas muito queridas, mas também empreendedoras, profissionais, até mesmo CLT, mas que se encontraram e ao mesmo tempo têm mensagem para passar para quem ainda está num processo, né, de descoberta, o que é perfeitamente natural, e e passar a mensagem principalmente de que mesmo que nós estejamos muito felizes com a área que a gente atua, né, executando os nossos talentos, isso não anula em nenhum momento as dificuldades, né, os desafios, os processos que a gente passa, né, no decorrer da nossa vida, né? E esse é o objetivo. E na live de hoje, convidei a Ana porque ela tem uma história profissional que eu vejo muita riqueza na história dela. E eu acredito muito que ela pode agregar, principalmente num assunto tão presente na nossa vida que eu acredito que poucos percebam, que é qual é a relação de autoestima com a nossa carreira. Acho que ninguém pensa nisso. Posso até abrir, Ana, para o pessoal falar assim, o que eles imaginam desse tema? Claro, acho que é importante. Boa. Se vocês quiserem comentar aqui, é lindíssima. A Gabi Mota falou. Maravilhosa. O que vocês imaginam que compõe esse tema de hoje, gente? Assim, autoestima e carreira. O que passa, assim, pela cabeça de vocês? O que pode ter a ver, né? É um tema que tem tudo a ver, assim, com a Ana, mas que também tem tudo a ver com a nossa vida e com a importância que a gente dá para propósito profissional, para essa identidade, né, de você fazer uma coisa que tem muito a ver com aquilo que você acredita e que conecta com os seus talentos, né, que você tem de muito forte para oferecer, que funciona muito bem na tua vida. E a Ana vai reinar aqui. Maravilhosa. Obrigada, viu, Ana? Estou muito feliz que você aceitou esse convite. Bem. Se você quiser falar agora, abro as portas para você. Boa, gente, boa noite. Tô muito feliz de estar aqui. É um baita desafio que eu tô superando hoje. E, ó, tem uma pessoa que
comentou aqui a Gabi, ó. Temos que se dedicar ao nosso trabalho em tudo que fazemos, mas jamais esquecer de nós mesmas. Nossa, muito legal. A Gabi é minha amiga de muitos anos, inclusive, ela colocou aí a Aureliana, que é o meu nome, mas a gente vai descobrindo ao longo da vida a forma como a gente gosta de ser chamada. Enfim, acho que vai mudando, né, com o tempo. E é um prazer estar aqui. Eu vou contar um pouquinho da minha história de forma muito assim, leve e resumida também, não dá para contar tudo. Mas antes de começar a live, eu fiz uma oração e eu pedi muito para Deus que eu pudesse, através do que eu contasse aqui, eu pudesse alcançar pessoas e mulheres principalmente, que elas pudessem acordar e seguir o sonho delas e perder o medo, de se desafiarem, enfim, que elas pudessem sentir vontade de seguir os sonhos. E eu acredito que essa live vai ser um divisor de águas. Eu espero que seja na vida de muitas mulheres e de muitas pessoas. E é isso. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho aí da minha história. Tô bem ansiosa pra live. Vamos relaxar, vamos nos divertir também, né? Enquanto a gente conta a nossa história. Ana, eu quero só introduzir aqui. Reforça, acho que todo mundo aqui, a maioria das pessoas já sabem, mas como tem pessoas novas também, conta um pouquinho quem é a Aureliana e o que você faz, qual que é o seu hoje? Boa. Eu acho que para contar um pouquinho do meu hoje, a gente tem que voltar um pouquinho, porque acho que a vida é feita de pequenos aprendizados e pedacinhos que vão sendo construídos ao longo do tempo. Bom, eu sou Aureliana, nascida em Pernambuco, apesar de não ter sotaque, sou de lá, né? Mas vim para cá muito novinha, com 3 anos de idade, com a minha família. E com a minha família com um sonho muito grande de construir algo pra gente, de buscar uma vida diferente pra gente. Isso pra mim é algo que tá na minha veia, né? Filha de uma mãe que é empreendedora desde sempre, de que sempre lutou pela família. E é muito legal contar isso, porque a minha mãe, eu fui perceber aos poucos que a área da beleza para mim foi muito uma construção do que eu via minha mãe fazer ao longo do tempo. Então eu me inspiro muito, né? E para quem me conhece há mais tempo, eu sempre fui muito tímida, tinha vergonha de falar, por isso que eu falei que essa live é um desafio, porque mesmo que eu seja comunicativa, é diferente para mim. E eu acho que é um ponto que eu já quero puxar da gente se desafiar, né? Eu falo muito sobre isso nas minhas redes sociais e eu tô provando disso aqui hoje. Sou formada em pedagogia, amo ensinar, amo criança. Comecei a fazer pedagogia por um sonho muito lindo que eu tenho de ser mãe e que ele ainda tá por aí, né? A gente vai construindo. E com o passar do tempo eu fui conhecendo a área da beleza, né? A minha mãe sempre esteve nessa área, eu sempre vi ela empreender e eu sempre tive isso dentro de mim, uma força de empreender. E eu queria que fosse na área da beleza. Ao longo do tempo, foram passando os anos, eu fui para outras áreas da minha vida, em outras empresas, já trabalhei muito tempo com atendimento ao público, o que me faz ter mais amor ainda por pessoas, por mais difícil que seja esse processo. Fiquei depois na área administrativa, depois na área do marketing, e nesse processo eu me incomodava muito com o futuro. Então eu tinha o meu trabalho, mas eu queria outra coisa. Eu queria empreender, eu queria uma renda extra e que fosse algo que casasse muito com o que eu acreditava, né? Nesse processo, em 2018, eu conheci a maquiagem. E por que que eu falo isso? Na verdade, foi em 2017, no meu casamento. Eu fiz a minha maquiagem do civil, uma coisa bem leve, assim, eu não era maquiadora na época, mas eu gostava, eu era muito curiosa, assistia muito vídeo nas redes sociais, YouTube. E aí, enfim, a maquiagem do meu casamento religioso não foi nada agradável pra mim, e eu falei assim, cara, eu preciso aprender e proporcionar isso para outras mulheres, para que elas se sintam elas mesmas, para que elas demonstrem a personalidade delas através da maquiagem, né? E foi aí, Iguatemi nos segurou. E foi aí que eu comecei a estudar maquiagem, fiz cursos e eu comecei a ter o primeiro contato com mulheres fazendo maquiagem de noiva. Eu tive a primeira noiva, eu tive a primeira madrinha, e foi onde eu consegui me encontrar
entendendo que não era só maquiagem, né? Era o que eu proporcionava para aquelas mulheres através da minha arte, que era desenhar o rosto, que era deixar de forma mais aumentar ainda a beleza delas com aquilo que elas já têm, sabe? De beleza. E após isso eu me encontrei, simplesmente usava maquiagem já da Mary Kay, aquela basezinha rosa, acho que todo mundo vai saber qual que é, né? Eu já usava. E aí ela foi reformulada e eu trabalhava na recepção na época e eu conheci uma pessoa que era uma diretora que me apresentou essa base e eu naquela base eu comprei um corretivo e enfim, não consegui comprar uma coisa só porque eu amava maquiagem. E graças a Deus, essa pessoa entrou no meu caminho, que foi a Jaque. Eu sou muito grata por ela ter entrado no meu caminho. E ela me apresentou a oportunidade de ser uma consultora Mary Kay. E, pasmem vocês, mas naquele momento eu falei assim, gente, primeiro, não tenho tempo. Segundo, será que isso daqui vai dar certo? Não sei vender. Começou a vir um monte de coisa na minha cabeça de objeções. E é esse momento da nossa vida que a gente precisa entender e entender o que de fato a gente quer. Então eu entrei num dilema de não sei vender, nossa, será que dá certo? E no outro dilema de que eu queria uma renda extra. Então eu sempre fui uma pessoa que mesmo com medo metia as caras e ia lá e fazia. Então eu iniciei como consultora da Mary Kay em 2019, finalzinho de 2019 para 2020. E desde lá estou nesse processo. Eu queria entender se eu continuo falando ou se você vai perguntar mais alguma coisa. Não, pode. Então, olha, eu já várias coisas na minha cabeça, mas eu vou seguir uma linha de raciocínio aqui em mim, que me leva uma curiosidade, assim, mas aí você já respondeu, que é por que maquiagem e por que Mary Kay? Boa. Interessante. Tudo na minha vida, eu acho que na vida de muitas pessoas, a gente descobre o propósito de algo quando a gente inicia algo. Então, eu como qualquer outra pessoa, tinha medos, tinha vergonha, tenho, mas eu sempre fui muito ousada nas minhas coisas. Então, tudo que eu conquistei, eu sempre pedi para Deus me dar oportunidades, que o resto eu corri atrás. Mas eu não sabia que ia ser tão difícil, hein? Então, se eu soubesse, eu tinha pedido mais com detalhes, assim, os negócios. Mas eu sempre pedi oportunidade. E nesse processo, eu consegui. Tá conseguindo ver? Sim? Vocês Aqui conseguem ouvir? começou a dar eco, mas eu acho que é porque tá com o som ligado aí. Mas vamos lá. Não é E gente, tá? agora melhorou. Agora deu certo. E aí eu já gostava de maquiagem por conta da minha mãe, na área da beleza. Ela é manicure, cabeleireira. É isso mesmo. Sempre atuou na área da beleza. E eu também iniciei um trabalho no marketplace que eu precisava estar montada, tá? Ali arrumadíssima para poder receber as pessoas. E eu comecei a pegar gosto disso. E aí, como eu disse, eu encontrei essa moça, na verdade ela me encontrou. E ela me ofereceu a oportunidade. E por que a gente só descobre o propósito dentro do processo? Porque eu entrei para uma renda extra e ao longo do caminho eu fui descobrindo o meu propósito dentro da Mary Kay, né? E eu comecei a ter contato com mais mulheres, e de forma muito fluida, viu? Porque a gente acha às vezes que a gente precisa ter um monte de arsenal e de coisas, de estar muito pronta e preparada, mas não. Eu comecei com o que eu tinha e eu tinha o horário do almoço para poder me comunicar, eu tinha o horário que eu saía de casa dentro do ônibus, o horário da volta para a faculdade, da ida para a faculdade, da volta para a faculdade, no culto que eu ia aos domingos. Então, basicamente, eu tinha o meu dia inteiro. Por quê? Eu entendi que a minha renda extra ou meu contato com a Mary Kay era sobre o meu contato com as pessoas. Então, eu estava a todo momento ali conversando. E foi fluindo. Então, eu comecei a ter contato com mulheres. Eu comecei a simplesmente abrir o meu Instagram também e começar a mostrar a minha maquiagem do dia, ou mesmo o batom que eu iria utilizar. E aquilo começou a se tornar como se fosse a minha marca registrada, sabe? E quando eu comecei a ver que as pessoas estavam se inspirando no sentido de, poxa, ela acorda 5 horas da manhã, ela acorda 4 horas da manhã, mas ela tem força de vontade
Não sei de onde ela tira para poder se arrumar, para se sentir bonita, para se enxergar bonita. E eu comecei a ver pessoas fazendo a mesma coisa. Eu comecei a entender o meu propósito. E por que Mary Kay? É uma empresa, assim, que eu posso falar de olhos fechados em relação à fé, né? Isso que eu posso falar aqui, que sempre coloca a fé em primeiro lugar, a família em primeiro lugar. Então, sempre, os times que eu estive, as equipes que eu estive, sempre foram mulheres que se ajudavam. Óbvio que a gente tem ali um processo de competitividade, mas sempre foi algo muito saudável. É como se fosse eu preciso que você vença para eu vencer também, sabe? Então, isso também me fez entender o meu propósito e escolher. E eu escolho todos os dias, cada dia que passa. E é engraçado que quando eu deixo de aparecer ali, que eu não apareço mostrando meu batom, ou um perfume, ou algo, alguém me cobra e fala, e aí, cadê você, né? Eu só iria me arrumar se você aparecesse. Você tem noção do tanto que a gente influencia? E pode parecer uma coisa besta, mas é algo tão grandioso. E eu fui entendendo isso ao longo do tempo, sabe? Você, nesse processo, ao longo do tempo, como você lidava ou percebia mesmo seus desafios, assim, a cada dia mesmo, quando bate, sei lá, o medo, né? Às vezes o medo bate, ou então aquele sentimento de, ah, não, eu não sou capaz, imagina porque eu, né? Várias dúvidas que surgem, né? Aleatoriamente, até às vezes, eventualmente, você já se comparou? É uma coisa tão comum, né? Com toda certeza. É. Com toda certeza. Eu sempre. Deixa eu ver se vai parar de dar eco. Ai, parou. Foi um processo. É um processo que até hoje óbvio, com autoconhecimento que eu tenho hoje sobre as minhas potências, sobre o que eu carrego de realmente orgulho e também realmente o fato de eu conseguir evoluir cada ano que passa, cada dia que passa, através de toda a história, hoje eu entendo que sim, eu sou capaz, eu consigo. Mas foi um processo que eu fui descobrindo dia após dia. Então, além de toda a questão de desafio físico, porque sim, eu não tinha tempo, porque sim, era muito corrido, porque sim, era difícil, eu tinha às vezes que abdicar de 10 minutos do meu almoço. Nossa, muita coisa. Sabe assim, acho que tudo na vida são escolhas. E ao longo do tempo eu fui entendendo que por sermos adultos, a gente precisa bancar, sustentar essas escolhas, né? E eu queria algo melhor. Essa música que eu coloquei, que a gente colocou no post, é uma música que fala: será que eu tô errada por pensar fora da caixa? Será que eu sou errada por ir contra o que as pessoas falam ou ir de forma no caminho diferente que as pessoas pensam? Será que eu sou tão errada por querer algo melhor, por querer ver a minha família de forma mais edificada? Então, eu sempre me vi muito, inclusive nessa tradução, porque sim, a gente tem. Eu não cresci numa família, nossa, rica, muito pelo contrário, mas eu cresci com muito orgulho do que eu tinha e o que eu queria construir para as minhas futuras gerações. Então, eu venci o desafio de tempo, eu venci o desafio de cansaço, porque eu fazia faculdade, depois eu tinha que ir para a igreja, e depois eu era casada, sou casada, então eu tinha que chegar em casa e ainda organizar a casa. Eu venci tudo isso, mas eu venci principalmente a minha mente, que era o processo de comparação o tempo todo, porque a gente olha na internet e a gente acha que tudo é perfeito, né? A gente acha que, nossa, fulano consegue tudo. E com o passar do tempo, vivendo isso todos os dias, e eu entender que são escolhas, eu comecei a me comparar menos, sabe? Eu comecei a Parar com você celebrar. mesmo, né? Exatamente, eu comecei a celebrar as pequenas conquistas. Acho que a gente precisa mudar o foco do que a gente olha. Tipo, ai, nossa, meu Deus, eu tô cansada porque eu trabalhei muito. Não, que bom que eu tô cansada, que eu trabalhei muito, né? Você trabalha, né? Exatamente. Então foram vários desafios que eu fui vencendo e que eu, ao longo do tempo, eu fui entendendo meu propósito, principalmente em Deus. O tanto de mulher que eu alcançava, não só pela Mary Kay, mas pelo meu Instagram, pelas meninas que eu atendia na maquiagem. Eu simplesmente chegar e elas passar um corretivo
ter 10 minutos de autocuidado para que elas pudessem cuidar da pele delas. Nossa, Ana, eu não tenho tempo para isso. Imagina uma mãe de família que tem 5 filhos, que trabalha dentro de casa, que não consegue sair e que simplesmente dá atenção para todo mundo menos para ela. E aí chega uma pessoa como eu, porque é um privilégio eu entrar dentro de uma casa e conhecer uma história. Sempre na minha vida, em qualquer lugar que eu estivesse, não só na Mary Kay, em qualquer trabalho, em qualquer lugar, oportunidade que eu tenho, eu olho aquilo como qual é a história que eu vou conhecer hoje? Como eu consigo ajudar essa pessoa através da minha história, sabe? Sim. Então, basicamente é isso, assim. É incrível imaginar. Porque, assim, à medida que você vai construindo história, vendo isso se propagar, as pessoas mostrarem para você que elas estão se sentindo realmente bem, a diferença que você está fazendo na vida delas, isso tem alguma coisa a ver, assim, tem alguma influência principal em relação à sua confiança de seguir esse caminho? De falar, não, esse é o meu caminho, eu estou no lugar certo. Ou em algum momento você falou, será ainda, sabe? Falar Sim, insegurança aqui, às vezes. eu vou me controlar por não me emocionar, porque as pessoas estão colocando as coisas aqui, gente. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, é difícil. Mas sim, acho que em qualquer área da nossa vida eu posso contar essa parte. Graças a Deus, eu tenho uma renda extra, eu tenho um negócio também que eu posso respirar quando eu preciso. E eu fiz isso em 2022, né? Eu precisei me afastar, então eu simplesmente tinha os produtos aqui, mas eu foquei mais no trabalho que eu tinha, numa outra oportunidade que eu tinha, que foi numa startup, eu era na área de facilities, então eu quis me entregar de corpo e alma para aquilo, só que por mais que eu tentasse fugir, era impossível. Eu já era conhecida como a menina que falava de autoestima, de autocuidado, que vendia Mary Kay. Então, mesmo que eu quisesse sair, eu vendia. Mesmo que eu não quisesse fazer, E aí foi quando também eu acredito muito em fé, quando também, em vários momentos, Deus me colocou no meu coração de fato que, cara, não é pra você parar em relação a isso, sabe? E você precisa estar em contato com mulheres. Eu já tive, inclusive, episódios no trabalho que uma pessoa precisou de um abraço. E eu simplesmente estava lá. Então, eu comecei a acordar no dia e pensar como eu consigo ser luz na vida de alguém. E é engraçado, porque é bem romântico isso que eu tô falando, mas tem os dois lados da moeda. E por que que eu decidi falar isso? Porque eu acho que é importante. Eu não sou uma super heroína, eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa. E esse propósito meu é um propósito de cura, não só para as mulheres que me assistem, mas está sendo um propósito de cura para mim. Porque, assim, as pessoas me veem na internet arrumada, linda, mas é como se toda essa situação Deus usasse para que eu também fosse curada e que a minha autoestima também fosse levantada e que em vários momentos que eu me sentia sem vontade de me arrumar, eu recebia força de pessoas que eu nem conhecia na internet, falando assim, nossa, hoje você não apareceu. Então a gente também tem esses momentos, sabe? E que bom que tem mulheres para ajudar a outra. Que bom que em momentos que eu também precisei, eu tive pessoas que estavam lá para perguntar como é que foi o meu dia, para perguntar se eu não ia aparecer. Então, eu vejo a minha carreira e o processo de autoestima como cura, sabe? Não só para mim, mas para muitas mulheres. Lindíssimo. Meu Deus, linda. Aqui os comentários. Nossa, Ana, tá vendo, gente? É luz mesmo, tá certo. Olha, aqui, tanto comentário. Ana do céu, vamos ver, vamos ver. Gabriela maravilhosa. Claro, tem que. Ó, o pessoal tá. Determinação é o foco. Isso mesmo. Inspiração. É incrível como, quando a gente percebe que às vezes vem aqueles pensamentos que puxam, né, a gente para baixo, e aí quando as pessoas falam pra gente a diferença que está fazendo na vida delas,
é como se a gente voasse, assim, né? Abre uma luz assim no peito, aquece o coração, né? Como se você renascesse, é Deus através de você se comunicando, falando, é isso, esse é o seu caminho. E a questão da profissão, de você trabalhar com satisfação, está muito relacionado a você fazer com amor mesmo. Porque eu vou falar uma coisa que parece muito óbvia, mas para algumas pessoas talvez não tenha sido muito nítido. Mas quando você não está feliz com aquilo que você faz, quando você não está no seu lugar, quando não é a sua potência, aquilo afeta até a qualidade do seu trabalho, Com certeza. né? Com certeza. Então, tem pessoas que não... Eu digo assim, até por experiência própria, quando eu percebo, assim, questão de qualidade, eu percebia, né, que hoje eu me sinto, assim, harmonizada com o que eu vim fazer. Mas, assim, toda a trajetória, eu acredito que quando a pessoa está vivendo uma experiência profissional, que ela percebe que a qualidade, de repente, não tá boa, claro, gente, pode ter, são altos e baixos, às vezes você gosta do que você faz, e não é sobre romantizar, né? Falar, nossa, tudo mil maravilhas. Não é. Mas a gente entende, até aqui, através de você principalmente, que quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, que a gente se identifica, que tem muito mais valor pra gente e que faz a diferença pro outro, a qualidade, a entrega, a excelência, ela é natural. Né? Não é uma obrigação, ela não se torna um fardo, porque você está se entregando para a sua profissão. Exato. E às vezes as pessoas não entendem muito bem. Ali é uma informação muito valiosa que eu vou dar, não entendem muito bem quando elas não estão desempenhando, performando muito bem, e elas não têm consciência, não está nítido ainda para elas, e elas estão executando uma tarefa que às vezes não é o potencial dela, mas isso não faz com que ela não seja boa. Às vezes ela só não está sendo vista e aproveitada no lugar certo. Estou toda arrepiada, Ana. Exatamente. Exatamente. Então, aí você se compara com outros profissionais. Cara, você é bom, você é boa. Você às vezes está no lugar errado, não está percebendo isso. Essa experiência está minando a sua energia, né? E Sim. você acaba achando que você não é boa e não, você é boa. Você só precisa entender onde você está. Exato. E parar de focar nos outros. A gente, inclusive, eu até vou puxar esse assunto com você. Quando a gente foca muito na vida do outro, você poderia estar aproveitando esse tempo que é super precioso para você focar e alavancar a tua vida. Você coloca Exatamente. todo o poder para fora, não é? Exatamente. E eu queria até aproveitar aqui para te perguntar, você trabalha muito com meta, com foco, né? E você já tem isso, já está forte em você, né? Você mostra isso pra gente. E eu queria te perguntar, assim, como que você percebe as pessoas que falam, não tenho tempo, e elas sonham, porque a gente sabe que sonha. Mas aí você fala, não é que você não tem tempo. Eu vou deixar você falar. O que você pensa sobre isso? Cara, eu tenho aprendido principalmente, não só na Mary Kay, mas também na Mary Kay. E por que eu falo isso? A liderança que eu tenho, tanto no lugar onde eu trabalho, quanto na Mary Kay, né, através da Gabi, eu tenho vivido experiências na qual a gente precisa entender que nem sempre é um não definitivo. Por quê? Né? Através da Mary Kay eu consegui entender todo o processo de venda e que, gente, é sério, eu não sabia nada. Olha que legal, o que eu gosto. Primeiro, você não precisa saber vender. Você precisa entender as pessoas. Você precisa entender a mente das pessoas. Você precisa começar a conhecer as pessoas. E esse processo de conhecimento de pessoas, para mim, é muito gostoso, né? E na Marquei você tem um processo de venda e você tem um processo de carreira. O que é isso? É assim como uma pessoa que foi lá para mim em 2019 e me ofereceu a oportunidade de ser uma consultora e que eu fiquei relutante pensando, mas que eu fui, eu também consigo oferecer essa oportunidade para outras pessoas. E muitas vezes eu faço isso e eu escuto não tenho tempo, não consigo, não dá. E no começo, sendo muito sincera, eu me frustrava muito porque eu sei o tanto que isso mudou a minha vida, a minha cabeça, a minha percepção de mundo. Mas com a liderança que eu tenho, eu comecei a entender que de fato não é temporário. Por quê? O que a gente faz? A gente consegue, através dessa conversa, dessa experiência, plantar uma sementinha nas pessoas. Então, seja através dos meus stories, seja através mesmo de oferecer a oportunidade, de oferecer uma renda extra, porque hoje quem é que não precisa, né? Quem não precisa? Mas
falando de propósito mesmo, eu sei a sementinha que eu tô plantando. E às vezes ela demora. Às vezes ela demora a germinar, às vezes ela precisa aí ficar sendo regada. E às vezes nem a pessoa mesmo sabe que precisa daquilo, sabe? Ela se acha incapaz, ela se olha e começa a se comparar, né? E se a gente parar pra pensar, por que acontece isso? Porque são seres humanos. Eu também fiz isso, eu imagino que você também fez isso. E qual foi o start para eu tomar a decisão? Várias vezes que eu quebrei a minha cara. Várias vezes que eu me senti esgotada e me senti apagada e me senti, nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Chega uma hora que a gente precisa tomar uma atitude. E eu entendi isso da forma mais difícil. Mas sim, isso vai exigir uma força de vontade da gente, né? De entender, de visualizar onde a gente quer chegar. E eu, nesse meio tempo, já passei por diversas empresas, diversas oportunidades na minha vida, diversas ações, e que eu falava assim, nossa, mas eu tô fugindo do meu propósito. E não. A gente, quem tem um objetivo concreto e sabe aonde quer chegar, às vezes você precisa sim passar por certos caminhos e ruas e movimentos diferentes que você, sem ser aquele movimento contínuo, mas que sim, se você souber o objetivo que você quer, vai te levar. Você só, às vezes, precisa pegar um outro caminho, né? Lá, né? Mas que de certa forma você volte para o objetivo que você precisa. Então, a gente não trabalha com venda. Eu não trabalho com venda, né? Na suma, no quesito de sim, é venda, mas eu trabalho com pessoas. Seja na Mary Kay ou seja na oportunidade que eu tô hoje. A gente não precisa de muita técnica, a gente não precisa desenvolver, nossa, ser a melhor pessoa que fala melhor. Não, eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso entender o que aquela pessoa tem de não naquele momento, que é um não momentâneo, e o porquê que naquele momento talvez ela não queira, né? Isso em qualquer área da nossa vida. Quando a gente começa a entender as pessoas, começa a entender o porquê que a pessoa age daquela forma, a gente consegue fazer qualquer coisa na nossa vida. Porque a gente precisa esperar o tempo também, né? Então, com o passar do tempo, eu comecei a estudar muito sobre isso, a mentalidade, as ações, e a gente esquece que a gente está lidando com pessoas. Então, sim, elas vão ter medo, sim, elas vão dar objeções, mas sem querer romantizar, sem querer estar no lugar de vítima, por mais que você tenha sido machucada, ou por mais que você tenha passado por diversas áreas da sua vida que você não foi feliz, ou que você foi frustrada, a única pessoa que vai conseguir tomar as rédeas ou que vai conseguir se levantar é você mesmo. Eu aprendi da forma mais difícil. Mas é de um momento tão bonito quando você consegue se enxergar ali, que você precisa se levantar, juntar seus caquinhos um por um. E eu fiz muito tempo e consegui entender o meu potencial através desses momentos, sabe? Então, a gente não pode ignorar. Às vezes a gente precisa, às vezes não, a maioria das vezes a gente precisa se levantar e há beleza nisso também. Porque a gente começa a entender o nosso valor, sabe? Então, o não é momentâneo. É, faz sentido. Tô aqui pensando, até puxando um gancho, inclusive, do que você falou agora, acho que as pessoas não associam muito isso, mas quando você faz alguma atividade profissional, né? Quando você trabalha com o que você gosta, além de você naturalmente se doar muito, porque você não sente, né? Você está simplesmente fazendo aquilo que você gosta, Sim. aquilo muito natural, te prende, né? Aí é o sentido oposto de quem não está satisfeito, né? Você nem olha o relógio, e isso é um ponto de atenção, porque a gente precisa se cuidar, né? A Sim. gente precisa lembrar que o nosso corpo precisa de pausa, tudo bem, eu amo o que eu faço, tudo bem, eu estou no lugar que eu adoro, Também. mas o meu corpo precisa repousar, eu preciso dar atenção para mim e entender que sem a gente não somos ninguém, nós dependemos de nós mesmos, a gente precisa se cuidar. E um gancho é que se direcionar, ter o cuidado de fazer algo que é o seu potencial, que é aquilo que você gosta, é um gesto.
de autoestima e de amor próprio? Com toda certeza. Na verdade, você só vai descobrir isso fazendo, né? Só vai descobrir colocando a mão na massa, e você descobrir o seu lugar de potência. É necessário correr um risco, é necessário fazer uma escolha. É necessário, seja em qualquer área da sua vida. Ai, mas eu gosto. Até o que é cômodo, às vezes não é cômodo, porque a escolha de ser um lugar que está num lugar que, nossa, tá bom, eu gosto do que eu faço, mas tá bom. Você já conseguiu descobrir sua potência ali? Não é? A gente não tá falando sobre. Eu trabalho, sempre trabalhei e sempre tive uma renda extra. E sim, eu consigo organizar as duas coisas da mesma forma. Sabe por quê? Porque eu gosto de estar em contato com pessoas. Acabou. Então, e aí eu comecei a, em cada lugar, em cada oportunidade que eu estivesse, eu comecei a pensar e me questionar. Como eu consigo ser uma potência aqui dentro? Como eu consigo, de fato, usufruir das oportunidades e também sugar, né, essas oportunidades para mim, para eu conseguir descobrir o meu potencial, sabe? E todas as vezes foram situações que eu precisei tomar as rédeas e fazer uma escolha cada dia que passava. E aí eu consegui descobrir como eu gostava de me enxergar. Eu consegui descobrir, às vezes, na primeira vez que eu usei um batom vermelho, eu falei, será que é bom esse tom? Não sei. Aí, como eu fiz isso? Usando o batom. Eu consegui descobrir que, sim, na verdade, eu tenho medo de agulha, mas estou abrindo bem de forma ampla. Mas sim, eu acho o brinco muito bonito. Nossa, então acho que vale a pena eu furar minha orelha. Acho que vale, sabe? Dando essa. Contextualizando isso aqui, deixando de forma mais figurada. Sim, algumas escolhas são difíceis, mas que através dela você consegue descobrir o seu lugar de potência. E é necessário. E o tanto de gente que. Eu sou, assim, inclusive, essa pessoa, né? Precisei testar de vários caminhos profissionais para entender o que eu queria. Hoje que eu vejo, né? Mas, assim, tanta gente que, assim como eu, para e pensa, nossa, mas quantas pessoas já estão no seu lugar profissional, né? E eu ainda não me encontro. Não é que você não se encontra, é que você não parou para recolher tudo que você aprendeu e tudo que você é bom e que você não é. Porque quando a gente não é que a gente não é bom, é que não é o nosso forte. Até isso a gente consegue trabalhar. Mas o que realmente faz o seu coração vibrar? O que te faz feliz? E aí você colhe a sua experiência, aquilo que você falou. É a sua experiência que vai te mostrar. Não é todo mundo que já nasce sabendo o que quer, né? Tem pessoas que começam, aí elas vão se conhecendo, porque o bom da vida é isso, a vida vai te mostrando quem é você, e a gente vai amadurecendo, vai se descobrindo, que nem você falou do batom, não, esse batom aqui não ficou muito legal, vou para esse tom, ou esse daqui combina mais. E a gente tem que se permitir se conhecer sem se julgar. E como a gente está exposto, né, a muita informação de pessoas que, entre aspas, né, chegaram lá, que a gente imagina chegar lá, e aí ele se põe pra baixo, né? Falar, aí, tá vendo? Essa pessoa conseguiu, olha a vida que ela tem. Gente, pelo amor de Deus, sabe assim? Sim. Colhe toda a riqueza da sua vida, colhe toda a riqueza da sua história e coloca isso na sua frente para ver o que você vai fazer com todo esse ouro, né? Não fica focando no outro. Lá, claro, é bom, a gente tem inspirações e tudo bem, mas é diferenciar, né, Ana? É você colher aquilo que o que a vida te trouxe e aproveitar para o teu hoje e tornar o seu hoje precioso Sim. e com gratidão àquilo que você viveu, porque o que você viveu te formou, né? E trazer para o teu hoje, colocar tudo isso diante de um lugar que te faz feliz. E aí eu queria só te perguntar uma coisa: como que você lida com considerando essas oscilações naturais, né, da vida, inclusive? Como que você lida com os altos e baixos que batem no dia, assim? Ó, se eu puder dar um conselho primeiro, antes de falar qualquer coisa, gente, façam terapia. Por favor. Tô contigo, Por embaixo, faz favor. toda a Cara, diferença. eu sou uma outra Aureliana, eu tô num processo ainda de autoconhecimento, mas desde quando eu comecei lá em 2021 pra cá, quem me acompanha há muito tempo sabe o tanto que eu já mudei. Que bom. Só que essa mudança, eu não sei. Assim, eu tenho dificuldade com mudança, sendo sincera pra vocês. Mas sim, a gente muda.
E eu, de lá pra cá, e de lá pra cá eu lidei com muita mudança. E eu me questionava, eu falava assim, meu Deus, mas nossa, mas eu não gostava de. Será mesmo se eu não gostava? Ou se era porque alguém tinha falado, ou se era porque, sabe? Essa construção, gente, é muito lindo o poder da escolha. A gente só não tem escolha quando a gente é criança, porque a nossa mãe faz o nosso pai. Porque sim, porque a gente é criança, né? Até as faculdades mentais não estão todas formadas para que a gente tenha um processo de escolha, que a gente consiga escolher e sustentar. Porque escolher é fácil, agora sustentar aquilo ali. Eu escutei muito isso e eu tenho contato com pessoas que falam muito isso. E é muito real. Escolher é fácil. Agora, sustentar aquela escolha, isso é difícil. Mas que bom! Mas que bom que hoje nós somos adultos, nós podemos escolher. A beleza do escolher. Dá o mesmo esforço. Eu vou dar 2 exemplos aqui. É o mesmo esforço de você. O esforço que você leva para você ser uma pessoa ruim é o mesmo esforço que você leva para ser uma pessoa boa. O esforço que você leva para ver a vida como, ai meu Deus do céu, o mundo tá acabando, eu não sei se eu consigo, porque tá muito difícil. É o mesmo esforço que você leva de, cara, tá bom, tá difícil, mas que bom que eu acordei hoje, como que eu posso fazer para eu melhorar? E é difícil fazer esse exercício. Não é fácil, sabe? Eu lido com isso todos os dias. Eu lido com isso todos os dias. Eu simplesmente acordo e eu costumo falar isso, eu converso até com o Ivelton e ele me faz algumas perguntas, principalmente no trabalho que eu tô. E, gente, é surreal a experiência que eu tenho ali dentro no sentido de aprendizado. É muito gostoso você se sentir boa, sabe? E às vezes a gente precisa de diversas experiências pra gente começar a se sentir. E a pergunta que ele me fez foi: você acha que você é a melhor no que você faz? Deixo pra vocês essa pergunta, tá? Eu acho. Como que você acha, Belly? O quê? Você... Eu babo nos seus resultados. Eu fico, Tá eu vendo? acho. Olha, eu não acho. Por quê? Mas eu tô aqui, que coisa, porque pra gente, né? A gente tá olhando, a gente tá te. Eu não sou a melhor, eu sou a mais esforçada. Mas isso vale Eu posso falar muito por amor. mim. Gente, nem sempre a gente vai nascer com talento. Que sorte é que você tenha nascido com talento. Mas tem que trabalhar o talento, E viu? ainda assim você precisa lapidar. Mas para quem não tem, se você é obcecado por alguma coisa, se você quer muito algo, você fica muito bom. E foi assim. Eu quis muito, muita coisa. Eu quero muito, muita coisa. E lógico que esteja alinhado com o meu propósito. E é assim que eu comecei a ficar boa. E que bom que cada dia que passa, mesmo ainda estando boa, ainda tenho muita coisa para aprender, sabe? Mas não, eu não me considero a melhor, não. Muito pelo contrário. E isso não é me colocando num lugarzinho de, ai, tadinho. Não, gente. É me colocando num lugar de, caraca, vai vir mais um desafio. Tá bom. Aprendiz, Como né? Você tá que. colocando no Exato. papel de eterna evolução, na verdade. Exato. Como que eu consigo aprender um pouquinho mais? Tem até umas perguntas aqui, Belly, que eu acho que é legal a gente responder. Tem a do Ivelto, que ele colocou o quanto criar conexões é importante no processo de empreender. Isso é, lembra, vai entrar tudo no sentido de pessoas. Vai voltar de novo para pessoas. E é a melhor coisa que tem. Sim, às vezes você é uma pessoa mais quietinha, mais tímida, mas sim, você precisa ter conexões, você precisa conseguir criar formas de você se conectar com outras pessoas para que é assim que a gente aprende em sociedade, né? Então, é muito importante essa troca que a gente está tendo aqui agora, as pessoas que estão assistindo, para você querer empreender ou para querer fazer qualquer coisa na sua vida, precisa ser uma soma de vivências, sabe? E aí, Totalmente. E é um serviço contínuo, né? com Seu certeza, talento com o meu, com o talento das outras pessoas que estão aqui. Todo mundo aqui é talentoso, tá, com gente? Tô certeza. dizendo. Se vocês pararem para pensar no que vocês têm de forte aí, vocês são todos talentosos. E aqui, e todo mundo se serve, tá todo mundo se servindo, né? Isso daí faz todo sentido. Nossa, gente, tem muito comentário. Tem um aqui, ó. Você concorda que a venda vem através de uma necessidade, de alguém que não enxerga o que precisa? Isso aqui é uma pergunta muito importante
Por que que hoje eu sei explicar? Porque eu fui atrás de estudar, tá? Porque eu não sabia, não. E ainda tem coisa que eu vou aprender. Mas a gente tem, vamos falar de pessoas, como eu tô falando o processo inteiro. A gente tem aquela pessoa que sabe que precisa, mas não sabe como fazer, né? E a gente tem aquela pessoa que acha que sabe e acha que sabe como fazer. E a gente tem aquela pessoa que também que não sabe como fazer, que não tem noção da dor, que não tem noção do que precisa. E é aí que a gente, estando na parte de empreender ou estando no processo de venda, entendendo a cabecinha da pessoa, conversando, ouvindo, eu escuto muitas histórias, principalmente de empresários, grandes empresários, falam assim: ah, não, mas eu acho que eu preciso aumentar a minha venda. E aí a vivência que eu tenho hoje, porque sim, eu tô num ambiente que muitas pessoas empreendem, gente, isso é surreal, tá? E aí eu entendendo hoje que não, na verdade, o que ele precisa não é aumentar a venda. Ele precisa talvez organizar todo o processo da empresa, ele precisa talvez sair do operacional, ele precisa estar numa posição mais estratégica. E é aí que eu trago o processo de consciência nessa pessoa. Então a venda é um processo de consciência, de trazer o consciente daquela pessoa e mostrar para ela a necessidade do que ela está precisando. Como eu sei disso? Não é porque não é porque eu sou a pessoa melhor, não, é porque a gente vai estudando, porque a gente vai entendendo, a gente vai tentando conhecer as pessoas. O processo da venda é. E aí é também a parte de autoridade, né? Do que eu trago de mostrar aquilo que eu faço como uma forma que eu também sou a pessoa que testei aquilo. Que nem como eu vou passar autonomia, como eu vou passar autoridade também. Ó, isso aqui é maravilhoso, gente. Tá bom. Por que que ele é maravilhoso? Como Qual o valor, né?